Bem-vindo a Dukascope TV. O oceano é um imenso recurso, mas o que podemos fazer para protegê-lo e preservá-lo? Nosso convidado de hoje é Carl Gustav Landin. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos começar com a Cúpula do Clima em Lima. O foco sobre o papel dos oceanos na regulação do clima tem sido limitado. Você poderia falar um pouco sobre o relatório e o carbono no oceano? É interessante notarmos que vivemos em um planeta azul, enquanto a maioria pensa que a maior parte do nosso planeta seja composta por terra. Nesse sentido, o foco em relação às questões climáticas tem sido em grande parte sobre como melhorar o gerenciamento de nossas florestas, o que podemos fazer em relação à cobertura da terra e como estamos fazendo isso. É claro que isso também é importante, mas por vezes temos negligenciado a importância do oceano. No momento, estamos tentando chegar a estatísticas que nos deem uma melhor noção do que está realmente acontecendo nos oceanos e do seu papel na regulação do clima. Há 3 áreas principais onde a questão é interessante. A primeira é a situação do carbono, particularmente do que está sendo queimado agora. O carbono acaba indo para a atmosfera, para a Terra, e uma outra parte vai para o oceano. Em segundo lugar, temos o problema do carbono no oceano, que quando dissolvido, o torna mais ácido, como uma bebida gaseificada. A terceira questão é sobre o que está acontecendo com o carbono armazenado em vários lugares. Por exemplo, no fundo do oceano. Nós precisamos saber mais sobre o que está acontecendo nessa área. O que estamos tentando fazer hoje é, talvez, falar um pouco sobre o papel dos oceanos na regulação do clima. Os oceanos desempenham um papel muito significativo em nosso clima, e há 3 áreas onde eles são importantes. A primeira está ligada ao armazenamento de carbono no oceano. A segunda área está relacionada a uma grande absorção de calor, que provoca um aquecimento de efeito muito significativo. E a terceira é a questão do carbono dissolvido no oceano, que o torna mais ácido. O nosso relatório, lançado há 2 semanas, analisa algumas estatísticas em relação ao carbono no oceano, o que pode ser classificado em 2 categorias principais. A primeira é o carbono que está sendo dissolvido no oceano, e a outra é o carbono armazenado no fundo do oceano, ou na biomassa. O krill, por exemplo, é o maior depósito de carbono que temos no oceano, e nesse sentido, pode ser comparado às florestas, que também armazenam carbono. É interessante observar que a cada ano, o consumo humano queima cerca de 8 gigatoneladas. E além disso, acrescentamos outras gigatoneladas através do mau uso do solo, do desmatamento e da queima de maneira inadequada, por exemplo. 4 dessas 9 gigatoneladas ficam na atmosfera. E é por isso que o calor aumenta e receamos que isso irá destruir muitas coisas em nosso planeta. Outras 3 gigatoneladas são capturadas na Terra, sendo 0,9 gigatoneladas através dos rios e do oceano. Finalmente, cerca de 2 gigatoneladas vão diretamente para o oceano e são dissolvidas, causando acidificação, ou são armazenadas por organismos marinhos. Nós estamos tentando melhorar a gestão dos oceanos e das zonas costeiras, para que tenhamos muitas vantagens em relação ao nosso balanço de carbono. Esta é uma maneira com custo-benefício relativamente razoável de se melhorar a gestão climática. Quais são as implicações deste relatório para os negócios? Um dos problemas que tivemos em relação ao envolvimento das empresas na questão do clima é o fato de que elas não entendem o que realmente podem fazer para melhorar a gestão climática. Atualmente, algumas dessas más práticas de gestão, como a pesca excessiva e principalmente a pesca destrutiva, são subsidiadas em muitos países. Ou seja, estamos pagando para que pessoas destruam os recursos. Isso também tem um impacto significativo sobre o clima e nos ajuda a entender o motivo pelo qual essas práticas não são tão favoráveis como deveriam ser.
Nesse sentido, eu acredito que isso vai incentivar as empresas a calcularem também o custo global de seus negócios. Algumas empresas ainda tendem a violar e saquear os recursos. Em se tratando do setor da pesca, por exemplo, a pesca de profundidade em alto mar, que usa rede de arrasto, é uma prática muito destrutiva. Nós sabemos que isso é uma má prática, mas mesmo assim, várias empresas continuam a empregá-la. Esta é outra razão pela qual as empresas deveriam abolir essa atividade. É importante também acrescentar que, se melhorarmos nossa gestão dos oceanos, aumentaremos a produtividade, o que é positivo para todos. Esse também é um argumento em favor dos negócios, pois uma boa gestão dos oceanos seria positiva para os mesmos e para o planeta. Será que a mudança na mentalidade irá mudar o mundo? Sim, eu acredito que muitos querem fazer a coisa certa, e por isso não será tão difícil incentivar as empresas se elas souberem o que precisam fazer. Posso citar como exemplo a grande quantidade de plantas que crescem nos oceanos, que são muito eficazes no armazenamento de carbono. A pergunta é, o que acontece com essas plantas quando elas morrem? Algumas vão para o fundo do oceano e ajudam a capturar mais carbono. Outras podem ser recolhidas e utilizadas para vários fins. Se conseguirmos utilizá-las de forma eficaz, poderemos melhorar o balanço de carbono. Esse é um bom exemplo de como as empresas podem se envolver. Se uma empresa quiser se envolver, quem ela deve procurar? A primeira coisa a fazer é, obviamente, apresentar um bom argumento para o negócio. No momento, há maneiras de reivindicar e obter concessões para a utilização de certos tipos de recursos do oceano. No passado, isso era muito difícil, pois havia poucos direitos de propriedade privada ou direitos de uso dos oceanos. Eu acredito que os governos e a indústria estejam acordando para o fato de que esses recursos podem ser usados de maneira positiva e, juntamente com as autoridades reguladoras, deverão identificar oportunidades de negócio e uma forma de se melhorar a gestão. Muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados a Ducascope TV para mais atualizações e entrevistas. Até mais!